Boa tarde, então, muito obrigada. Vou falar um bocadinho do livro do Alfredo. Deixa-me já dizer que é um prazer. Eu conheci o Alfredo, ainda era uma criancinha, e eu, não ele. Eu era um bocadinho mais novo. Eu tinha 22 anos e trabalhámos o meu primeiro emprego. Tive a sorte logo de apanhar como editor de fotografia o Alfredo. E desde então que tenho acompanhado sempre o trabalho dele, como não podia deixar de ser, por isso é um prazer estar aqui hoje. E também por causa disso há algumas imagens deste livro, com que não vou falar sobre elas uma a uma, porque para isso está cá o Alfredo e estão vocês para verem as páginas, mas que acabam por ser muito familiares, que é algo que eu acho que acontece com o trabalho do Alfredo. Ele já fotografa há tantos anos e tem captado tantos momentos importantes da nossa história que há coisas que já parece que nos são intrínsecas. Outras não, como é óbvio, há sempre novos olhares e novas coisas para ver e tudo isso está condensado neste livro. Conforme o Álvaro acabou de dizer, eu lancei há pouco tempo um livro sobre Fátima, portanto eu hoje sinto-me um bocadinho habilitada para poder falar disto, coisa que não estava minimamente há um ano, porque era um tema que eu desconhecia quase na totalidade. Tinha ido lá 2 vezes em trabalho, uma delas na visita do Papa João Paulo II no ano 2000, mas é um sítio que nunca me tinha transmitido nada de muito especial e sobre o qual eu nunca tinha tido grande interesse, até ter desafiado a Porto Editora a escrever um livro de caráter mais jornalístico e factual, que me permitiu conhecer um bocadinho daquilo. E agora é muito engraçado olhar para este livro do Alfredo a essa luz, porque há de facto, eu há bocadinho estava-lhe a perguntar lá fora, quando é que fotografaste isto? Porque não há datas nas fotografias, eu estava a folhear o livro e não, primeiro acho que não se consegue perceber. Ele diz que não quis pôr as datas de propósito, mas que há algumas coisas dos anos 70 e outras muito mais contemporâneas, e eu acho que essa distinção quase que nem se consegue fazer, porque Fátima de facto tem características que eu acho que lhe são intrínsecas desde o início, desde que o fenómeno nasceu há 100 anos e que se vão mantendo, e eu vi muito isso nestas fotografias do Alfredo e vou falar só um bocadinho sobre isso, porque depois vocês querem ouvi-lo a ele. Uma das características, como é óbvio, é a multidão, não é? A quantidade de pessoas que vemos ali, que se reúnem, e que foi uma coisa que começou muito cedo a acontecer na Cova da Iria, durante o período das 6 aparições, numa altura em que não havia televisão e em que não havia redes sociais e em que os jornais tardaram até em falar do fenómeno, só a partir de julho, agosto é que se começa a falar. Nessa altura já havia milhares de pessoas ali e nunca mais deixou de haver. O Alfredo tem aqui algumas fotos fantásticas, tanto de dia como de noite, daquela multidão. A outra coisa que eu também acho que é muito clara nestas imagens é que Fátima é um local de encontro de todo tipo de pessoas, pobres e ricos, velhos e novos, e isso também é outra característica foi logo descrita em 1917, quando os jornais lá chegaram, sobretudo em outubro, que teve lá um jornalista do século a testemunhar o que é que ali se passou. Foi logo uma das grandes referências, e era uma coisa que a Igreja vincava muito, que era, isto não é uma coisa só das pessoas pobres e incultas, isto é uma coisa de toda a gente. A outra característica que eu vejo, e que também é já muito marcada a mensagem de Fátima, é a tristeza. Curiosamente, eu acho que se vê muito pouco a alegria nos rostos das pessoas que estão aqui fotografadas. É uma coisa, não sei se tristeza é a palavra mais certa, é uma coisa muito íntima. As pessoas parecem que estão muito focadas em si próprias, que estão a ter experiências muito pessoais e que está à volta de facto não interessa. Acho que se nota muito nos olhares dos retratos que o Alfredo aqui tem. Mesmo quando não estão a olhar para nós, mesmo quando estão de olhos fechados ou com um olhar perdido noutro sítio qualquer, acho que se percebe que aquilo é algo muito íntimo, e que também tem a ver com esta questão destas aparições, não é? Em que as pessoas procuram sobretudo que algo lhes seja dado, não é? Em que procuram ali um diálogo particular com a divindade, ou seja o que for, à procura de uma resposta. A outra questão que não podia deixar de ser focada tem a ver com o sacrifício. Há muitas imagens aqui, nem de propósito, temos aqui esta, não é? Das pessoas que vão de joelhos e que todos ouvimos falar e conhecemos. E Fátima foi sempre muito isso, curiosamente. Um fenómeno que é tão... Isto agora parece que é mesmo de propósito, Alcunha. Um fenómeno que está tão espalhado e divulgado em Portugal, e não só, e no mundo inteiro, e que é tão importante. É, de facto, uma mensagem que é muito assente na questão do sacrifício, vamos penitenciar-nos para que possamos receber algo,
que é uma mensagem que mesmo dentro da Igreja algumas pessoas já não aceitam muito bem, não é? E mesmo Fátima dentro da Igreja tem alguns críticos relacionados com isso, com o facto parece que estamos a falar de um Deus que já não é bem o Deus do Evangelho, mas o Deus do Antigo Testamento, não é? Vejam lá como é que se portam, porque senão aí vem um castigo. E Fátima tem muito essa imagem que acaba por não ser assim lá muito moderna e nos deixa assim um bocadinho hoje da realidade de hoje. Portanto, eu achei muito... Estava a folhear o livro e achei extraordinário que 100 anos depois, 80 anos depois, o tempo todo destas fotografias, todas estas questões que são tão próprias do nascimento de Fátima, da Fátima de há 100 anos, estão lá todas. E o Alfredo, como não podia deixar de ser, conseguiu captá-las de forma magnífica. Há imagens que nos fazem ficar ali paradas a olhar, porque uma lágrima que corre, um olhar que se vê. Aquela imagem que está ali fora no cartaz daquela senhora de joelhos é absolutamente fantástica. O único aspecto, de facto, da modernidade que aqui temos, não é? E que nos permite perceber que estamos aqui, é a parte arquitetónica, julgo eu, não é? Temos ali a catedral, temos ali aquele Cristo fantástico, que é de facto também, eu acho muito bonito, e há bocado falávamos disso, porque todo o resto, quase, é intemporal. Isto podia ter sido tirado em qualquer altura destes 100 anos, que seria o documento exato, penso eu, do que ali está e do que aconteceu. E eu não tinha assim muito mais para dizer, eu não sei se o Alfredo estava à espera que eu falasse meia hora, mas eu acho que vocês vão todos ter tempo para folhear o livro com calma e cada um encontrará as suas próprias referências e as imagens mais marcantes para si, mas eu acho fantástico conseguir-se de facto compilar num livro em imagens. Tem o texto do Marujo, que é ótimo e que enquadra tudo isto muito bem, mas conseguir captar-se num livro algo que é de facto absolutamente intemporal. Para mim, que estive a estudar o fenómeno ao longo do último ano, estas características de Fátima, a questão das pessoas serem todo o tipo de pessoas, a questão do sacrifício, a questão disto ser uma coisa... Quase que se pode dizer que se não existisse igreja não havia problema nenhum, porque desde que existisse Fátima as pessoas estavam ali exatamente com a mesma fé e a mesma emoção. E isso aconteceu desde o início e é isso que se passa ainda hoje e é isso que o Alfredo capta, como ele capta sempre, os retratos das pessoas, as suas emoções internas, trazendo-nos estas fotos magníficas que eu tenho certeza que vocês vão adorar e ver imensas vezes, agora que vão ter o livro nas vossas mãos. E agora vou deixá-lo fora eu, porque de certeza que é muito mais interessante, porque ele tem coisas melhores para dizer sobre as fotografias do que eu. Olá, boa tarde. Antes do mais, eu queria agradecer à Porta Editora o convite que me fez e o desafio de fazer e produzir este livro em tão curto espaço de tempo. Como é que eu ia dizer? Foi muito, digamos que foi quase um milagre o tempo em que este livro foi feito e o tempo de produção dele. Foi muito... Bom, eu vou fazer um resumo breve. Eu vou a Fátima praticamente desde 1972. Foi a primeira vez que fui como profissional. Fui quando era miúdo, como todos os miúdos foram, nas excursões com os pais. Mas como profissional fui em 1972. Foi uma reportagem para o século, da qual está aqui uma fotografia, que é a primeira fotografia do livro, que tem as velas, é a precisão das velas, e tem o formato de uma cruz. É a primeira fotografia que aparece e que foi feita exatamente em 1972. Podia ser feita hoje, podia ter sido feita há 5 anos. E sobre esta fotografia, antes de me alongar para o resto do livro, gostava de contar uma história, que é a história Às vezes perguntam-me, andas em sítios tão esquisitos, não sei o quê, não tens medo, não corres riscos. Eu costumo dizer que o sítio onde eu arrisquei mais a minha vida foi em Fátima. Onde corri mais risco de vida foi em Fátima. E foi precisamente para fazer essa primeira fotografia que está no livro, que eu subi ao alto da torre e no momento em que estava a fotografar, era meia-noite, começa o sino a tocar, aí a 20 centímetros do meu ouvido. E eu dei um salto. Tive a sorte de dar o salto para o lado certo, porque se dou o salto para o lado errado, não havia livro. Bom,
Isto é uma pequena introdução para relatar a minha primeira ida à Fátima. Por isso, depois fui em 2 visitas de João Paulo II, fui na do Papa anterior, que já não me lembro, de Ratzinger, do Papa Ratzinger, Bento XVI, e provavelmente terei ido umas 20, 30 vezes a Fátima. As fotografias que estão neste livro são mais contemporâneas porque eu quis fazer um envolvimento, quis introduzir elementos arquitetónicos em conjunto com as pessoas. E, por exemplo, a foto da capa, que é a foto da senhora que tem a cruz por trás, a senhora que está... Eu acho que consegue fazer a síntese dos 100 anos, porque a senhora podia estar em Fátima há 100 anos, mas a cruz é, de facto, 2017. É modernidade, é uma obra de arte fantástica e é essa imagem que eu de modernidade que eu procuro dar nas fotos. É evidente que não se consegue, porque Fátima, quer queiramos, quer não, tem sempre um lado muito neorrealista e muito forte. E quando a Patrícia diz que as pessoas que notam uma certa tristeza em Fátima, não é tristeza. As pessoas vão a Fátima à procura de qualquer coisa. Sempre que vão, ou vão desesperadas, ou vão doentes, ou vão em busca de fé, ou vão em busca... Toda a gente que vai a Fátima vai em busca de qualquer coisa. E quem busca normalmente qualquer coisa está sempre disposta também a dar. E neste caso o que dão é o sacrifício. Digamos que é um espaço quase como que fosse um negócio. Por exemplo, eu vim há dias da Índia e estive num sítio onde já tinha estado também, que é a grande mesquita de Delhi, onde o ambiente é muito parecido também. As pessoas comem, estão ali, rezam, e é um ambiente de concentração. É um espaço relativamente limitado, onde se concentra muita gente. E, como tal, passam-se muitas coisas. E Fátima, visualmente, é um bocado isto. Não vou sequer discutir a questão de que se foi verdade, se não foi verdade, se aconteceu, se não aconteceu. Essa questão nem sequer me interessa. Mas há uma coisa que tenho que referir aqui. Normalmente sinto-me bem em Fátima, mas desde sempre. Sinto-me confortável. Nunca me senti desconfortável ali. Não sei se é influência, não sei se é... Eu também não sou um católico bem, muito fervoroso, mas pronto, sou aquilo que se pode chamar um cristão, católico não praticante. Mas, de facto, em Fátima sinto esse conforto e acho que as pessoas também o sentem, com certeza. E quando olham, quando falam, as pessoas falam baixinho em Fátima, não se ouvem gritos, não se ouvem discussões. E daí eu ter dado o título Enquanto Houver Portugueses, que é um extrato de um cântico de Fátima, um cântico muito conhecido, que toda a gente acho que conhece, que é Enquanto Houver Portugueses, tu serás o nosso amor. Acho que em Fátima nós somos mais portugueses. Ficamos mais portugueses, todas as nossas características, a descrição, a suavidade dos modos. Acho que apesar de tudo e das polémicas, acho que tem um efeito positivo e congregador. Eu não queria entrar muito neste campo, porque é um campo que eu não estou habilitado a falar. Até é um campo que desconheço. Mas, de facto, é isso. Tenho que dizer que é um sítio onde me sinto confortável. E depois, tem outra coisa. É um sítio fantástico para fotografar. E isso
a razão principal porque eu tenho ido lá é exatamente por isso, é porque é um sítio fantástico para fotografar. Eu queria-vos propor, as fotografias têm estado a passar incessantemente, vocês têm estado a vê-las, provavelmente têm opiniões, suscitam emoções ou não. E o que eu vos propunha era que, se vocês quiserem, eu estou disposto a responder a questões acerca das fotografias e acerca dos tempos, porque há vários tempos em Fátima. Há o tempo da manhã, o tempo da tarde e o tempo da noite. E as coisas passam-se de uma forma muito estranha, porque tem dias que temos muito calor durante o dia e depois à noite é um frio gelado e as coisas mudam. E as pessoas estão preparadas para tudo. Estão preparadas para o frio, para o calor, para a chuva. É uma coisa estranhíssima. Eu, por exemplo, nunca tenho preocupação de ir a um restaurante quando vou a Fátima, porque oferecem-me sempre comida, há sempre comida. É uma coisa fantástica, há sempre os piqueniques. Pois, basicamente é isso, vou falar com todas as pessoas. E fazer fotografias. Fátima é um lugar onde vai... Eu falo, acho que toda a gente me consegue ouvir. É melhor que o microfone. Fátima é um lugar que tem muitos estrangeiros. Muitos africanos, muitos ingleses, americanos. Tem gente de todo o mundo, sempre. Tem peregrinações de todo o mundo. E encontra-se ali todo o tipo de gente. Como a Patrícia disse, e bem, encontra-se gente nova, gente menos nova, e crianças. E há um lado que convém, e eu não quis entrar por aí, nem quis fazer isso, que é a envolvente de Fátima. Toda a zona, esta tristeza que se vê no recinto do santuário, depois, na envolvente, deixa de se ver. Mas eu acho que isso já é um fenómeno estranho, já não tem nada a ver com o que se passa no recinto e no santuário. Agora, para mim aquilo já são dois santuários. Não é? É o de 2017 e o de 1917. E o espaço já é um espaço completamente balizado. Eu uma vez, já agora deixo-vos, digo-vos isto, encontrei uma peregrinação de iranianos da religião Baá, que é uma religião quase clandestina no Irão, que defende que o islamismo, o judaísmo e o cristianismo são a mesma religião. Os Baás é uma religião iraniana e que vive na clandestinidade no Irão. Deixa-me já agora só dizer uma coisa. Só mesmo para... Eu estive recentemente em Fátima, por causa dos trabalhos que estou a fazer para o Jornal Público, e estive a consultar os dados sobre as peregrinações do ano passado, que estão disponíveis, aliás, online, através do santuário, e é muito curioso que das 10 nacionalidades que em 2016 que mais peregrinações fizeram, portanto, não são turistas, são peregrinações, 3 delas são indianos, sul-coreanos e indonésios. Estão nos 10 mais. Vai ao encontro exatamente aquilo que estava a dizer da mundialização do fenómeno, não é? Sobre a questão da mundialização há um fenómeno, eu encontrei um fenómeno da Nossa Senhora de Fátima e do Santo António, mas mais da Nossa Senhora de Fátima, no Sri Lanka, que celebram os santos populares, como nós, que eles chamam Santo António, e a Nossa Senhora de Fátima. E vão todos, os islâmicos, os hindus e os católicos, porque há uma grande comunidade católica no Sri Lanka, vão todos para a mesma festa. Por conseguinte, pelo menos tem esse efeito benéfico de agregar muitas coisas, não é? Tanto em Fátima como fora de Fátima.
Desculpa. Pergunto se a Igreja se manifestou desta ou daquela maneira em relação a este projeto, a este livro. A Igreja manifestou-se pondo o selo do centenário na capa do livro. Sim. Que eu ainda não tinha consultado, ainda não A consultei. capa do livro tem o selo, este livro é um livro aprovado e vale o que vale, mas é um livro aprovado pela Comissão do Centenário de Desaparições. Está na capa. A Patrícia diz que tem o selo porque eles não sabem quem é ela que faça a apresentação. Mas eu acho que ele teria o selo, não é mesmo? Eu agora ia aproveitar. Não passa o microfone da Manela, que ela tem que só ouvir bem. Eu ia aproveitar também estar aqui a Patrícia, porque nós estamos, portanto, no fundo, um pouco a descrever o que é estar em Fátima, o que é sentir Fátima. E era pegar um pouco, aproveitando de facto a boleia de ter aqui a Patrícia, de perguntar que conclusões, entre aspas, chegou e se essas conclusões são, se convergem com algumas coisas que aparecem nas fotografias do Alfredo. Portanto, dessa investigação, desse trabalho, que é um trabalho objetivo, sério, eu quase que diria científico, mas que conclusões é que se tiram para explicar o fenómeno? Eu tenho dito que prefiro não dizer as minhas conclusões e deixar isso aos leitores do meu livro. Mas, como eu há bocadinho dizia, eu de facto olhei para o livro do Alfredo com os olhos completamente diferentes do que eu escolheria se não tivesse investigado o fenómeno. Porque ele tem lá tudo. Aquilo que era Fátima no início, obviamente que é a investigação, para quem não sabe, eu fiz um livro também com a Porta Editora, que é muito centrado na análise dos documentos que existem sobre Fátima e que contam a história do processo, como é que Fátima nasceu, como é que se desenvolveu, como é que foi mudando ao longo deste século. E mais do que conclusões, porque eu acho que isso de facto tem que ficar a cada um, porque estão lá os factos e depois cada um deve tirar as suas conclusões. Houve algumas coisas que de facto me surpreenderam muito, e se calhar eu deixo aqui 2 ou 3 apontamentos, ver se vocês também ficam curiosos, se não os conhecerem. Uma das coisas... Há coisas que se dizem sobre Fátima que eu percebi que não são verdade. Por exemplo, dizer-se as crianças disseram sempre a mesma coisa. Não é verdade. As crianças alteraram as suas versões ao longo do tempo. Uma coisa muito curiosa, o Alfredo tem ali várias fotografias em que aparece a imagem da Nossa Senhora. Esta imagem da Nossa Senhora, que toda a gente venera hoje, não tem rigorosamente nada a ver com a imagem que as crianças disseram nos primeiros interrogatórios a que foram submetidas da Senhora que elas viam. Elas foram interrogadas poucos dias após cada uma das aparições pelo pároco de Fátima. E a descrição que elas faziam era de uma senhora com uma saia pelo joelho, um casaquinho e que tinha uns brincos e que depois não tinham muita certeza se ela tinha meias brancas ou não. Mas era essa a imagem. E eles repetiram isto ao longo de vários interrogatórios. Até que de repente entra no processo o Cónego Formigão. E há um documento muito engraçado que está reproduzido no meu livro, que são os apontamentos dele, depois de ter interrogado as crianças, em que ele desabafa, que é quase um desabafo, a dizer que a única coisa que o deixa na dúvida sobre se os miúdos estarão a falar a verdade e se não estarão antes a ser enganados pelo demónio, é o facto da senhora aparecer com uma saia pelo joelho, porque obviamente também Nosso Senhor não ia aparecer daquela forma tão impúdica a umas crianças, a primeira vez que aparecia aqui naquela zona. Portanto, isso foi uma coisa muito curiosa. Esta imagem, de facto, é uma imagem criada pelo Cónego Formigão. Não é o que as crianças diziam que viam. O facto das crianças, de facto, foram sendo acrescentando pormenores e alterações. Outra coisa que me surpreendeu muito é que em 1917, a mensagem de Fátima resumia-se a 2 coisas muito simples, basicamente, que era a senhora dizer aos meninos para rezem o terço, as pessoas que rezem o terço, e que se penitenciassem porque Deus estava zangado com os homens. Era isto, a mensagem era isto. Tudo o que vocês hoje sabem sobre Fátima, das ligações ao comunismo, dos anúncios sobre a Segunda Guerra Mundial, as 3 partes do segredo, tudo isso são coisas que começam a aparecer na década de 30, 40, com as memórias da irmã Lúcia, e que em 1917 pura e simplesmente não existiam.
A última coisa que me surpreendeu muito e que eu não fazia mesmo a mais pequena ideia é que em 1917 a Diocese de Leiria não existia, mas ela foi restaurada no ano seguinte e em 1920 chega lá um bispo, que para mim é a figura mais importante na construção de Fátima, o bispo José Correia da Silva, que ainda antes de abrir o processo diocesano, para verificar se as crianças eram ou não dignas de que se acreditasse nela, mandou comprar terrenos. Mandou comprar os terrenos e encomendou um projeto de santuário. Portanto, ele chega em 1920, em 1921 começam a comprar os terrenos por ordem dele, ele encomenda um projeto, só em 1922 é que ele manda abrir o processo canónico e que as conclusões só surgem em 1930, já o santuário está a ser construído, já tudo aquilo está a ser montado. Ele foi de facto, eu acho que ele foi um visionário, ele, acreditando ou não na parte religiosa e mística da coisa, ele percebeu exatamente o que é que tinha ali em mãos em termos das potencialidades de criar um centro religioso naquele local. E fez tudo o que estava ao alcance dele para o fazer. Portanto, isto são algumas das coisas que eu descobri, que estão no livro, que eu achei muito curiosas e, portanto, acredito que quem não conhece o fenómeno também as achará e que ajudam depois as pessoas a tirarem as suas conclusões sobre o que é que aquilo foi. E como eu dizia há bocadinho, eu acho que está tudo aqui no livro do Alfredo, não é? A presença dos padres, a amálgama de pessoas de mais diferentes categorias, novos e velhos, a mundialização de que falávamos há bocadinho, que começou logo nos anos 30, não é? Portugal tinha pessoas espalhadas por África, pelo Brasil, e começou logo por aí, o próprio Vaticano foi sempre muito favorável à questão de Fátima. E era o que o Alfredo dizia, que eu também já tinha dito, estas fotografias podiam ser em qualquer altura, não fosse de facto a parte arquitetónica, isto podia ser em 1917, 27, 37 ou 97. E é um fenómeno que eu acho, eu também tenho dito, independentemente das conclusões a que se chegue, e o Alfredo dizia, não vale a pena agora estarmos aqui a dizer se aconteceu, se não aconteceu, se foi uma criação, se não foi. Neste momento acho que isso já não vale a pena discutir. Acho que Fátima é sobretudo uma questão de fé. Quem quiser acredita, quem não quiser não acredita. Há muita gente que lá vai que diz que se sente muito bem. Eu, por exemplo, nunca lá senti nada, devo confessar. Nunca tive qualquer tipo de epifania quando lá vou. Já lá estive algumas vezes, entretanto. Mas eu conheço muita gente que sim, que diz, e que diz que se sente bem e que sente outro tipo de paz e de calma. E, portanto, desde que seja para isso, desde que seja para as pessoas se sentirem bem, nada contra. Patrícia, posso fazer uma pergunta? Sim. Na sua investigação, eu posso falar, na sua investigação, eu li há tempos uma notícia na internet em que houve um anúncio no Diário de Notícias que previa 2 meses antes a aparição de Fátima. Sim. Investigou ou não investigou? Eu vi apareceu esse anúncio, aliás, esse anúncio é citado no livro da Fina da Armada, que ela escreveu já... Escreveu na década de 80 e 90. O livro começa com esse anúncio. Esse anúncio não diz nada. Esse anúncio diz o que eu não fui investigar. O anúncio existe, está lá no jornal, no Diário de Notícias, ele aparece lá. Ela parte desse anúncio. Depois a teoria que ela desenvolve no livro é que as crianças não viram nenhuma divindade, viram foi uma tentativa de contacto por seres extraterrestres. E devo-vos dizer que ela tem argumentos extraordinários. Ela tem argumentos extraordinários. Porque esse anúncio, visto a posteriori, obviamente que as pessoas podem ler, eu acho que esse anúncio é muito mais da área da conjetura do que dos factos. Eu posso olhar para esse anúncio e pensar que está aí uma previsão de Fátima, ou posso não, achar que isso não tem nada a ver e que depois, à luz do que aconteceu, nós estamos agora a fazer uma ilação. E como o livro era só sobre factos, eu achei que não valia a pena estar a perder muito tempo com isso, sinceramente. Não, isso pode induzir as pessoas, iniciar as pessoas que realmente Fátima poderá ter sido... Uma construção. Sim, mas a teoria, por exemplo, da Fina da Armada, ela fala um bocadinho sobre quem é que terá escrito isso, tinha a ver com um grupo de místicos de Lisboa, que nada tinham a ver com a religião, portanto, não é por aí que ela leva. Tinha mais a ver com o sobrenatural, no sentido depois de ligações ao espiritismo e depois também, e daí depois partia-se para os extraterrestres, era assim uma coisa um bocadinho diferente. Um livro feito sobre isso. Sim, sim, este livro dela fala não me estou agora a recordar do nome, mas é essa. E ela tem argumentos muito engraçados. Porque havia pessoas que diziam que viam globos terrestres, e globos solares, e que a senhora vinha num carro e que atravessava o céu. E depois ela tem um argumento muito engraçado. Se nós está de saia curta, de brinquinhos e casaquinho de Chanel, se calhar... Pois, mas isso era o que os miúdos diziam que viam. Isso era o que os miúdos diziam que viam. Fiz dizer, acho isso uma coisa
Eu gostava só de dizer uma coisa, que é o seguinte, sobre Fátima, vamos partir do princípio que é uma construção e que é uma multinacional. Mas pelo menos é uma multinacional que não pode ser vendida aos chineses. Sabe-se lá, sabe-se lá. Olha, não garanto. Mas sabes que eu dependo do Vaticano e não da Igreja. Eu sei. Não foi vendido, não foi vendido aos italianos. Isso é impensável, pessoal. Não, mas a questão de Fátima é uma questão, de facto, muito, muito, muito interessante. E eu este ano vou lá fotografar outra vez, porque este ano deve ser a loucura total, não é? Sim, é capaz de ser com um saco de cana a 1000 euros, é capaz de ser. Sim, deve ser a loucura total. Ainda por cima este Papa é um Papa muito popular e é uma oportunidade que não se pode perder, porque de facto aquilo é um fenómeno fantástico, é um fenómeno extraordinário. É um... Mas vale, pode ir durante a semana, que é mais sossegado. Mas é interessante ver no auge, não é? Não, mas é que agora há peregrinações todos os fins de semana. Todos. Quem quiser... Eu, por exemplo, porque vamos à peregrinação. Não, agora é dos motociclistas, é dos ciclistas, dos que andam a pé, há todo tipo de peregrinação. E sempre com milhares de pessoas. É extraordinário. É isso, é. E todos os fins de semana. Eu gostava só de lhe perguntar uma coisa pessoal. Quando fotografa estas emoções, sente-se a invadir a emoção da pessoa, consegue ver-se só como fotógrafo e conseguir o seu trabalho? Ou sente que está a entrar na intimidade ou que está a perturbar o momento de algumas pessoas? Fotografar é um ato intrusivo. É um ato intrusivo, sempre. E por vezes é fácil fotografar e outras vezes é mais difícil fotografar. Mas, normalmente, quando fotografo, tenho cuidado de respeitar as pessoas. Eu não ponho isso em causa. Como é que se sente perante isso? Eu ia continuar e ia dizer isso. Eu a fotografar sinto-me sempre bem, sabe? Tenho esse problema. E depois, e isto em situações boas e em situações menos boas. Porque o facto de estar a fotografar e o facto de estar atrás de uma máquina fotográfica confere-me alguma, não digo impunidade, mas defende-me um bocado do que está à minha frente. O facto de ver as coisas através de um quadradinho. Depois, aquilo que eu vejo é uma visão parcial, é uma visão, porque o seguinte, é o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. Essa questão, deixe-me só completar, essa questão da intrusão e de sentir se estou de facto a perturbar as pessoas, é uma questão que se me põe muitas vezes. Há aqui uma fotografia nestas que já deve ter visto, que é uma senhora que está a chorar e a olhar para mim. Ela está a chorar, a olhar para mim e não me está a ver. E está a 2 metros. Eu estou a 2 metros dela a fotografá-la. E ela não me está a ver, pura e simplesmente. Muito obrigada. Não. Física. Alguma vez alguém te obrigou a pagar alguma fotografia porque a apresentaste, a publicaste e legalmente a pessoa tem esse direito? Do ponto... isso nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu. Já me aconteceram outras situações. Por exemplo, estar a fotografar e a seguir virem pessoas pedirem dinheiro porque eu fotografei. E às vezes... a máquina tirar o rolo? Não, nada disso. Por exemplo, na Índia, estou a fotografar e vêm os miúdos e pedem coisas, não é? Ou em Marrocos, Em acontece isso. Marrocos não deixam
deixam muito. Não, Há não, muita resistência a ser fotografados. Os muçulmanos têm um bocado nessa... eu tenho andado muito por esses países e não tenho sentido nenhuma dificuldade em especial. Aliás, começo a sentir alguma dificuldade agora é aqui em Portugal. Opa, as pessoas agora que acham... Aqui há tempos eu estava a fotografar um barco. E eu tipo disse-me que tinha direito à imagem. Eu disse, desculpe, o seu barco está a perturbar a minha paisagem. A resposta que eu lhe dei. Se não quer que eu fotografe o barco, tire daí. Mas isto são coisas que eu acho que têm a ver. Nem sei muito bem porque é que acontecem, mas pronto. Vamos voltar a Fátima, que é bem mais interessante. Outra coisa. E em Fátima, toda a gente é engraçado. Ninguém diz que não quer ser fotografado. Não sei. Nunca ninguém... Eu estou a fotografar e fotografo gente que se vê que é gente com mais posses, gente com menos posses, e ninguém diz, não quero ser fotografado. É o seu testemunho, possivelmente. Não, há pessoas que, às vezes, eu vou passar com a máquina, ainda não peguei na máquina, mas dizem, o senhor não me fotografa. Eu disse, nem o vi. Como é que eu vou fotografar? Mas, Alfredo, mas em Fátima tem o privilégio de estar identificado como profissional. E o local e o privilégio... Eu nunca usei identificações profissionais. Não, eu digo isto porque... Eu só me identifico quando a polícia ou as autoridades me pedem identificação. Nunca ando com um cartão nenhum que me identifique. Não. Nunca. Não, eu digo isto porque já vi aqui fotografias em que está realmente para cá das barreiras, não é? Para cá das barreiras. Isso é porque posso circular. Exato, posso circular. Ok. Isso é porque posso circular. É um privilégio. Não das barreiras, podemos estar lá, não nos podemos, na altura que passa a Virgem, o Alfredo deve saber isso perfeitamente, não nos podemos deslocar nem para a esquerda nem para a direita, mas podemos lá estar dentro. É a norma. Eu lembro que uma vez estou a fotografar e bater-me nas costas e eu só disse assim, mas eu não fiz nenhuma asneira. Era o subispo que me conhecia e bateu-me nas costas. Enfim, esses... Nós podemos estar. Sim. Identificados. Mais questões? Mas esta é no meio das pessoas. Sim, mas a anterior está para cada barreira, não é? E as pessoas estão... Há bocado falaste na distinção que era muito diferente de fotografar de manhã, à tarde e à noite. Qual é a parte do dia que tu gostas mais de fotografar? Eu, em Fátima, gosto de fotografar mais à noite. A questão da luz, a precisão das velas, pronto, isto já é mais normal, não é? Isto é a parte da tarde, o início, é quando se inicia. Há um ritual todo e o livro procura seguir o ritual isto é a parte da chegada dos peregrinos, que é de manhã até a hora... Os peregrinos chegam entre as 10... Chegam dentro do recinto, entre as 10 e as 5 da tarde. Depois, às 5 da tarde, iniciam-se a chegada das várias corporações, como eles dizem. Os bombeiros, os militares, cá está. Eles vão chegando. Isto depois já é no dia seguinte, na missa. Isto é a comunhão antes da procissão do adeus, que é aquela procissão dos lenços brancos. Isto é a parte... Pronto, isto é a parte mais contemporânea que eu quis dar a situar. Lá está, no fundo, a cruz sempre que nos está... Isto podia ser em qualquer época, mas não porque está lá a cruz. Eu, nos anos 70, via-se uma cena que eu não quis meter aqui de propósito, que era uma cena de os militares de camuflados que vinham da África rastejavam
E não havia corredor. Não havia corredor. E rastejavam aqui, no centro do... E ficavam todos esfolados. Era uma coisa, aquelas cenas que nós vemos na televisão das Filipinas, viam-se aqui. Eu também fotografei isso, mas achei que ficava demasiado datado e eu não queria datar o livro. Queria-lhe dar uma imagem mais contemporânea, mais geral. Mais questões? Não vi nenhuma fotografia a cores. Isso não é uma questão, é uma provocação. Eu fotografo a cores, normalmente. Diria, eu fotografo sempre a cores. Mas a minha linguagem é o preto e branco. Por opção. Agora já não sou obrigado a... Mas tenho grande, diria que para aí 50% do meu arquivo é em cor. Estás de parabéns. Mas eu acho que a cor introduz muito ruído. E aqui em Fátima, então, perdia-se completamente este ambiente. Embora, para terminar aqui esta questão do preto e branco, eu tenho uma teoria que... Normalmente tenho muitas teorias, mas sobre a fotografia também tenho uma teoria. Acho que a fotografia é preto e branco e o cinema é a cores. Não sei, isso não é comigo. A parte de informática é ali com a Patrícia. Falando um pouco da técnica da fotografia. Como? A parte técnica da fotografia. A parte técnica? O teu preto e branco, é conhecido, é um dos melhores preto e branco dos fotógrafos cá em Portugal. Tu tentas, na altura, sendo fotojornalismo, medição da luz, estás mais preocupado com o enquadramento e com o que se está a passar? Deixa-me só... quando eu falei no início, na síntese, referia-me àquela fotografia, à cruz e à senhora. A senhora vem de 1917, a cruz vem de 2017. Em relação ao preto e branco, que tu estavas a... Prazer, até à próxima. Tu estavas a falar, o meu preto e branco é o preto e branco de todos os fotógrafos, pá, é o camera raw. A gente sabe que não é. Está bem, mas... Mas procuras a luz, procuras... Eu fotografo sempre com uma compensação de meio diafragma. Desculpem esta parte técnica. Fotografo sempre com uma compensação de meio diafragma para ir buscar toda a informação aos brancos, que normalmente é onde se perde a informação. Mais questões? Era só uma questão, eu pensei que há bocado não fiz a pergunta porque da intrusão, o sentimento de intrusão, o sentimento de entrar na intimidade do outro e como é que estes lugares, sem ser por comparação, as cenas num estádio de futebol são lugares onde as emoções saltam mais facilmente e é um paraíso para os fotógrafos. A questão que eu queria agora colocar é se tiveste algum problema com alguém que foi fotografado e que não deu o direito de utilização da imagem. Isto é, estão aqui muitas pessoas, não é? Esta pessoa que está aí agora, vê-se bem quem é, está situada, se tiveste, ou se geralmente, ou se às vezes estes problemas podem acontecer. Em tribunal, eu fui uma vez a tribunal como editor do Público
Não foi um trabalho feito por mim, mas eu era editor do Público e tive que ir a tribunal. E fui testemunhar pelo fotógrafo, porque houve uma pessoa que estava a morrer com SIDA, quis dar uma entrevista e quis aparecer no Público, não é? E depois, mais tarde, a família veio pedir uma indenização ao Público. E então aí o juiz disse à família, disse, não, se vocês queriam manifestar, tinham-se manifestado. Ainda por cima eles apareciam na fotografia, com o doente. Tinham-se manifestado na altura em que a fotografia foi feita, não agora, porque eu consigo ver nas fotografias que de facto houve um consentimento tácito. E isso é normalmente o que serve para aferir a autorização ou não. Se é um instantâneo ou se estamos a fotografar furtivamente ou se estamos a fotografar de frente para as pessoas, e eu procuro fotografar sempre. É uma questão de... Eu faço questão de fotografar, que é para perceber se as pessoas querem ou não ser fotografadas. Porque às vezes não querem. E quando não querem, a gente não pode fotografar. É evidente. A não ser que seja uma cena daquelas que têm mesmo que se fotografar. Tipo uma revolução e coisas assim.